A paz do Senhor aos amantes da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD, que tem o título Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, e o subtítulo é A Construção de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplo para os nossos dias. Esta é a revista que a CPAD lançou, uma revista especial para esse trimestre, tá? Em tempo de pandemia, em tempo de crise, nós vamos estudar com o pastor, como nós já falamos, um pastor finlandês, Erik Bergsten, que foi o criador desse tema desde 1993, e agora um relançamento da CPAD para esse momento oportuno. Okay? Então a lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título Despertamento renova o altar. O textual está no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 30, que diz assim, Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tá? A verdade prática diz assim, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo de número 3, do versículo 2 até o 5, e depois os versículos do 10 até o 13. Você depois acompanhe na sua casa para nós ganharmos tempo na gravação. Não vamos ler toda a leitura bíblica em classe. Então vamos lá para o comentário. Esta lição vai focar então no altar. Ela vai começar falando no tópico de número 1, já da introdução, dizendo assim, o despertamento conduz o homem ao altar. Então, esse é o primeiro tópico, o despertamento conduz o homem ao altar. Então, o que seria o altar? Segundo a Bíblia Sagrada, tem várias outras interpretações no dicionário, mas focando no que a Bíblia Sagrada refere-se ao altar, a gente vê que desde os princípios era uma elevação de terra ou de pedra com o propósito de oferecer sacrifícios. Tá? Desde os dias de Caim e de Abel, os adoradores vêm edificando altares para a comunhão e a adoração. Por exemplo, Noé, ao sair da arca, como está em Gênesis capítulo de número 8, versículo 20, ele edifica um altar ao Senhor. Abraão, quando entrou na terra prometida, também ele edificou um altar ao Senhor. Da mesma forma, Isaac e Jacó, os patriarcas, sempre edificaram o altar para adoração ao Senhor. Nos dias do tabernáculo, Deus mandou Moisés fazer, Deus orientou e mandou fazer conforme foi mostrado no monte para ele. Como está explicado na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, diz assim, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, que foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, os altares do tabernáculo, eu digo altares porque eram 2 altares que havia no tabernáculo, que Deus mandou fazer conforme o modelo que ele mostrou para Moisés no monte. Então, o primeiro altar era o altar de bronze, que era feito de madeira e revestido de bronze, correto? Esse altar ficava do lado de fora para oferecer os sacrifícios das vítimas. E o outro altar era o altar de ouro, era um altar de incenso também feito de madeira e coberto de ouro, que ficava no lugar santo do tabernáculo e depois do templo, e tinha um propósito de oferecer sacrifícios também, derramando, o sangue era derramado da expiação ali, era marcado naquelas 4 pontas que o altar tinha, e era símbolo das nossas orações a Deus, tá? Então, esses altares, conforme Deus mandou, na verdade eram símbolo das coisas futuras, como nós lemos agora na carta aos Hebreus. Tá? Nós também devemos lembrar que haviam altares pagãos. Nos dias do Antigo Testamento, havia altar a Baal e havia
altar a Moloque e outros altares, né? Mas os que mais se destacam são esses, então, principalmente esse altar a Moloque, onde oferecia um sacrifício de crianças, quer dizer, completamente condenados por Deus e denunciado pelos seus profetas. Tá? Nos dias de Esdras e Neemias, que nós estamos focando aqui nesta lição, é a primeira atitude quando eles chegam na Terra Santa de volta, né, depois que eles são autorizados pelo rei Ciro a retornar à terra, a primeira atitude que eles tomam, então, é reedificar o altar do Senhor, né, que tinha sido destruído, e agora, nas mesmas bases, eles reedificam o altar do Senhor para, então, restaurar o culto. Então, tudo, quando você perde a tua comunhão com Deus, a primeira coisa que tem que fazer é tentar restaurar essa comunhão. Essa comunhão agora é através do sangue de Jesus Cristo. Agora, no dia do Novo Testamento, a gente sabe que o verdadeiro altar, aqui simbolizado pelo altar de bronze, né, é o verdadeiro altar onde Cristo aspergiu o seu sangue, que foi na cruz do Calvário. O verdadeiro Cordeiro Imaculado, que foi aceito por Deus em propiciação pelos meus, pelos teus e pelos nossos pecados, né? O seu sangue imaculado foi oferecido ali no verdadeiro santuário, ao qual Deus fundou e não o homem. E o altar de incenso, que é o altar de ouro, é isso, onde chegam as nossas orações e elas são respondidas. Observe, Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 3, diz assim: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então, esse altar de ouro está diante do trono, que é colocado com as orações dos santos. Então, a gente tem certeza agora, por causa do sangue de Jesus, que foi expiado no altar do verdadeiro sacrifício da cruz, agora nós temos a certeza que as nossas orações chegam lá. E mais à frente a gente vê que a resposta vem em trovões e vozes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Tá? Agora no ponto 1 do tópico 1, diz que os judeus sentiam necessidade de acesso a Deus que o altar lhe proporcionara. Então, quando o crente ele se volta para Deus, ele sente, primeiro, essa necessidade de comunhão. Né? O verdadeiro crente que está em comunhão com Deus, ele sente essa necessidade de comunicar. É a oração que vai chegando no trono da graça, ele tem essa comunicação, ele sabe o que está acontecendo, o Espírito Santo revela as coisas que estão à sua volta e ele não teme a nada, tá? Porque ele está em comunhão e em constante adoração a Deus. No ponto 2 do tópico 1 diz: todos os despertamentos genuínos começam com reparação do altar. Aí aqui vai dar vários exemplos na nossa lição, como nos dias do profeta Elias, né? 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30, diz que quando Elias reuniu os profetas de Baal, os profetas de Azerá, no Monte Carmelo, então ele, antes de oferecer sacrifício, ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado, que ele não deveria. O altar do Senhor deveria estar bom. Então, muitos crentes hoje não conseguem acesso ao Santo dos Santos porque o altar está quebrado. Então, faça como Elias. Repare o altar do Senhor. Lembra do sacrifício. Creia no sacrifício de Cristo, que foi por ti, que foi pela sua família. Jesus Cristo morreu, ressuscitou de entre os mortos, está à direita de Deus. O sangue dele para a expiação dos teus, dos meus, dos nossos pecados chegou lá no verdadeiro santuário, os céus. Agora nós temos o perdão do pecado e nenhuma condenação há para os que agora estão em Cristo Jesus. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então Elias, ele restaurou e nós também teremos vitória quando restaurarmos a nossa comunhão. Também vemos que o piedoso rei Ezequias, quando assumiu o trono de Judá, ele restabeleceu o culto ao Senhor através da restauração do altar. Também quando os judeus voltaram do cativeiro, que é no caso desta lição de hoje, eles reedificaram nas antigas bases o altar de Deus, conforme havia prescrito na lei de Moisés. Tá? Agora, no ponto 2, né, o tópico segundo, aparece Cristo
o centro da nossa comunhão com Deus. Agora já vamos aplicar para nós, nos dias de hoje, a verdadeira figura do altar. Então, Cristo como centro da nossa comunhão com Deus. O altar do Novo Testamento está centrado em Cristo. Aliás, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24, diz: os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombra. O verdadeiro sacrifício é Cristo, que de fato tirou o pecado do mundo. No tópico 2, o ponto 1 diz: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Ponto A, diz: o Pai planejou antes da fundação do mundo. Isto é, né? Ele estava em Cristo, né? Reconciliando a nós mesmos com Cristo, com Ele, né? Deus estava em Cristo, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo, né? E não nos imputando o pecado, ou seja, o pecado que era nosso, Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Tá? O Cristo, o Filho de Deus, como Cordeiro perfeito, também como sumo sacerdote dos bens futuros, né? Que oficiou ali aquele sacrifício no verdadeiro santuário, não em tabernáculo em cortina, não em templo feito por mãos de homens, mas no verdadeiro santuário dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo também atuou ativamente na morte expiatória de Cristo, que foi por ele, conforme está escrito também a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4, que foi pelo Espírito Eterno que Cristo se ofereceu imaculado a Deus por nós. Foi pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também participou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo participando ativamente na morte expiatória de Cristo. Okay? No tópico 2, o ponto 2 diz: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então hoje, o Espírito Santo, que é o agente dessa dispensação, a dispensação da igreja, o Espírito Santo que está conduzindo a igreja para o dia do arrebatamento, para o encontro do noivo nos ares, isso vai acontecer muito em breve. Então ele quer o despertamento da igreja, né, para mostrar a grande vitória de Jesus no Gólgota, que até hoje muitos crentes mesmo não compreendem a grandeza desse ato, desse cordeiro sendo sacrificado na cruz. Mas o Espírito Santo está aí para, primeiro, nos revelar. O Espírito Santo, ele nos revela. Como que ele revela? Iluminando o nosso entendimento, como está na carta aos Efésios, para que a gente possa compreender a grandeza deste amor, a grandeza deste ato que foi dado por nós. Ele também, o Espírito Santo, ensina sobre a profundidade da mensagem da cruz. A mensagem que a cruz traz para nós é muito profunda. É algo de amor realmente que seria incompreensível se nós não tivéssemos esse professor extraordinário chamado Espírito Santo. Ele também explica para nós todos os benefícios que a cruz nos traz. O Espírito Santo explica. O Espírito Santo também penetra nas profundezas de Deus com o propósito de nos convencer de que somos pecadores, que nós precisamos do sangue de Cristo para a expiação dos nossos pecados. Né? E isso aconteceu de fato e de verdade. No tópico de número 3, vai falar do cuidado com as imitações. Como nós também citamos no início, existem altares a deuses que não são deuses. Isso nos dias de hoje também esses altares acabam aparecendo. Nem todos os despertamentos são de Deus. Tem certos movimentos hoje por aí, né, que são verdadeiras imitações do altar genuíno de Deus. Né? Usam técnicas psicológicas, provocam falsos avivamentos que fazem a plateia rir, chorar, não é isso? Pular, mas não traz nenhuma mudança de vida dessas pessoas. Né? Fuja desse tipo de palco, fuja desse tipo de plateia, desse tipo de altar. Tá? Eles transformam o verdadeiro culto em shows e apresentação de ídolos gospel, como efeitos luminosos e sonoros para impactar a multidão. Seria por acaso esse o altar de Baal que a Bíblia refere-se no Antigo Testamento? Ou seria o altar de Moloque que anda sacrificando as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens hoje, gente, levando para a morte espiritual? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a iluminar o nosso entendimento, para que nós não caiamos no erro, no engano do pecado.
Hoje, concluindo, quem nos conduz a verdadeiro altar é a pessoa bendita do Espírito Santo. Seja sensível a Ele, ouve a voz dEle, converse com Ele. Ofereça seus sacrifícios, seus dons, seus louvores. É para isso que Ele nos salvou, que Ele nos redimiu. Tá? Vamos deixar Ele nos conduzir ao arrependimento, nos levar ao verdadeiro santuário, a qual Deus fundou e não o homem. Somente assim, com o nosso altar restaurado, podemos vencer tempos de crises. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.